Happy Day! Glórias a Deus, aleluias, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na sua vida e na vida da sua família, para honras e glórias de Jesus. Tudo bem, meu queridão? Tudo bem, meu amado irmão, minha amada irmã? Ser humano, seres humanos, somos todos a imagem e semelhança do Criador. É claro que existe algum que agem, as atitudes, distinguem quem é quem, Uns agem como os filhos da perdição mesmo, filhos do mal. É o que vemos nos dias de hoje, Filhos da carne, porque todo esse mal que a gente vê no mundo, ele vem da vontade da nossa carne. Então, meu queridão e minha queridona, examine-se, O título desse vídeo hoje é Examine-se, maldito ou bendito. Você sabe que quando o Criador começou o seu projeto, quando ele quis que o nome dele fosse glorificado, ele chama um homem, para que esse homem que ouviu a voz dele fizesse, tudo aquilo que ele mandou, através somente de um chamado, de algo que ele ouviu dentro de si, ele creu, e aí daí nasce a fé. Por isso esse homem é chamado de o pai da fé. Vamos ver o começo da fé. Está aqui em Gênesis capítulo 12, nos diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluias! Glórias a Deus. Então, meu queridão e minha queridona, ele ouviu a voz de Deus, creu, e está aí o nome dele até hoje. Ele é imputado como o nosso pai, o pai da fé. E depois ele forma as nações de Israel através da sua descendência lá, Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó é pai das 12, das 12 tribos. Então, meu queridão e minha queridona, o que eu quero mostrar para você é exatamente nos dias de hoje. Nós estamos vivendo hoje no ano de 2020, Uma era depois de Cristo. Nós estamos depois de Cristo. Depois de um certo tempo, o povo todo de Israel, eles são levados para o Egito, porque o mundo estava passando fome. Aí o povo vai para o Egito, e lá no Egito
né, eles estavam vivendo lá, bem enquanto José era governador, estava vivo e tomava conta deles. Depois morre José e morre o faraó, amigo de José, e vem o filho do faraó e começa a escravizar o povo de Israel, porque o povo de Israel, eles eram numerosos lá no Egito, e eles, né, como eles são um povo escolhido, e aonde vai, a bênção está com eles. Aí o rei do Egito, o faraó do Egito, cheio de inveja, começa a escravizar, bater, matar. E Moisés, israelita, nasce. O faraó mandou matar todas as crianças lá, todos os meninos, né, que nascessem. Moisés, se você não conhece a história, depois você lê. Moisés, ele é colocado numa cestinha, é colocado em algo que não afundava e foi jogado num rio próximo ali das filhas de faraó que tomava banho. Aí uma delas pega e leva Moisés, bebê, para dentro do palácio, e Moisés é criado como um príncipe. E depois Moisés vê o povo do Egito massacrando seu povo, aquela injustiça o incomodou, e ali ele começa toda a história. Aí Deus vem e fala com Moisés também, para tirar o povo dele ali do Egito, porque Deus estava ouvindo o clamor do povo. E Moisés vai e tira o povo do Egito, e aí começa, né, para que tivesse um controle sobre a massa humana, aquele povo de Israel que saiu do Egito, Deus manda a lei, escreve a lei, manda por Moisés. E como era tudo o início, né? Era o início de um corpo de ser humano perfeito. Ali vem as representações, e Moisés traz a lei para o povo, uma lei que é tipo assim: olho por olho, dente por dente. E vem lá, tem os 10 mandamentos, depois tem um monte de preceitos lá, que é a lei de Moisés, dada por Deus. Moisés ali era representante genuíno de Deus, então tudo que ele falava era uma ordem ali. Então ele dá essa ordem, que alguém que se fosse pego em flagrante adultério, ele tinha que ser apedrejado. Se o seu filho fosse rebelde, você tinha que pegar ele, levar para fora, né? Chamar o povo para matar o seu filho. Veja bem, daqui a pouco eu estou aqui, Deus está me revelando, o Espírito Santo está me revelando aqui, da onde veio a ideia do inferno, né? Essa ideia do inferno de fogo que fica queimando os espíritos, que isso aí não passa de artimanha dos homens que jogaram aí, o sistema religioso jogou para prender as pessoas no medo, né? Mas agora eu quero mostrar para você, para que você examine-se você mesmo, para ver se você é maldito ou bendito. Porque aí vem a lei. Só que veio a lei durou, tal, aquele resplendor, né, que havia lá em Jerusalém, que construíram aquele templo. E até então os sacerdotes, né, desde Moisés até a nossa salvação, o Senhor Jesus Cristo, viviam lá como se eles fossem donos de Deus, faziam o que queriam. Então vem o Filho de Deus, Deus
Deus se manifesta em um corpo de carne, esse corpo nasce, esse corpo se torna homem, o homem chamado Jesus. E aí, ele vem e fala tudo que já tinha passado e queria passar, né? Tanto é que ele vem em juízo nos anos 70, profecias de Daniel, né? Que está lá no capítulo 9, das 70 semanas. Jesus vem e derruba todo, né? Ele vem em juízo e ele derruba todo aquele esplendor da lei, e os sacerdotes que representavam a lei, essa lei de Moisés, porque era necessário, porque Deus preparou um povo antes da fundação do mundo para o adorar em espírito e em verdade, assim como Abraão. Então você veja que a fé, a graça veio antes da lei, a lei veio no meio do percurso para nos levar até Jesus, e nos levou até Jesus. Tanto é que Jesus, quando ele diz: não penseis que vim destruir a lei e os profetas, eu vim cumprir. Ele veio e cumpriu, exatamente cumpriu, tirando de nós aquela maldição da lei, aquele peso da lei, de olho por olho e dente por dente. Hoje, na era depois de Cristo, no ano de 2020, ainda muita gente, muitas pessoas guardam a lei que foi tirada. Guardando assim a lei, fazendo-se lei, você se faz maldito, porque você tira a sua fé de Cristo, que a sua fé é você crer que Jesus Cristo te salvou na cruz do Calvário. Aí, meu queridão e minha queridona, você vive, quando você tem fé, você vive livre, liberto. Então, Jesus vem, monta a sua igreja, com os seus 12, né? A igreja de Cristo, a igreja dos cristãos, com os seus 12 apóstolos, que são apóstolos, são discípulos da lei, que são mandados para pregar a lei para o povo de Israel. E ele escolhe um israelita depois para trazer a revelação da nova aliança. E esse homem, em sua primeira viagem missionária, ele vai para algumas cidades ali na região da Galáxia, né? E abre várias congregações, a qual ele pregava a fé na cruz de Cristo. Porém, como muitos judeus haviam se espalhado por todo o mundo e estavam ali na região da Galáxia também, se introduziram nas igrejas, a qual o apóstolo dos gentios pregava Cristo ressuscitado, isso mesmo, Cristo ressuscitado na cruz, que tudo ficou na cruz, que não precisava mais seguir ritos nenhum, guardar dias, meses, fazer o que eles fazem até hoje, né? As religiões que guardam dias, essas coisas até hoje aí, eles nada mais é do que uma fagulha da lei, e quem está nessa fagulha da lei é maldito, porque deveria cumprir toda a lei, né? Deveria, quando seu filho é rebelde, você deveria de levar ele para fora da sua casa, chamar todo mundo da rua e matar ele apedrejada. Você já viu uma pessoa morrendo apedrejada? Porque você quer seguir a lei, você quer guardar dia, tem que seguir ela completamente. Então o apóstolo Paulo, ele vai e funda ali nessa região, abre lá várias congregações, pregando a graça de Cristo, que tudo Cristo cravou na cruz, todas as nossas mazelas, o que nós devíamos, ficou na cruz do Calvário.
E a adoração que Deus sempre quis é em espírito e em verdade. Não é por obrigação a nada. É você realmente, na verdade, crer que Cristo te livrou de toda a maldição. E ele aqui, ele fala aos Gálatas, como os judeus, tinha judeus que aceitaram o evangelho de Cristo. Você sabe como é, né? Toda a igreja sempre tem alguém que quer trazer o seu costume. Aonde tem o homem quer sempre impor suas ideias. Então os Gálatas estavam sendo contaminados com os ritos, né? Com as culturas dos judeus, que era guardar a lei de Moisés. E veja então o que Paulo, né? Ele vem, a sua primeira carta aos cristãos é para os Gálatas, né? E veja o que ele diz aos Gálatas. E eu digo aos de hoje que guardam leis, guardam dias: ah não, você é obrigado a guardar o sábado, ah você é obrigado a guardar o domingo, ah não, você é obrigado a guardar a segunda, né? A gente não vê ninguém guardando a segunda-feira, né? Que é o segundo dia. Ninguém gosta da segunda-feira, né? Porque tem que trabalhar. E não deveria ser segunda, né? Que é o dia útil. Você vê como é que eles confundem, eles fazem tudo para confundir a gente, né? Porque o dia útil deveria começar no primeiro, né? Mas aí uma artimanha religiosa tirou o primeiro dia, colocaram o nome no primeiro dia e colocou ainda o povo para descansar no primeiro dia, contrariando assim a lei, né? Que era para descansar no sábado. Mas não se preocupa não, você não precisa de guardar nem sábado nem domingo, você tem que adorar a Deus todos os dias, tá? E se você trabalha sábado ou domingo, que o Criador abençoe você cada vez mais e mais, para louvor e para glórias do nome de Jesus. Tá certo, meu queridão e minha queridona? Então vamos lá. Gálatas capítulo 3 nos diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vou levar vocês até ali que o computador parou, né? E eu quero continuar ouvindo os louvores, né? Ou seja, é pela pregação da fé ou pelas obras da lei? Porque quem faz obras acha que por ele ter feito alguma coisa para agradar a Deus, Deus é obrigado a fazer milagre. Não, e Deus faz milagres pela pregação da fé em Cristo, para quem crê em Cristo. Por isso Abraão é chamado o pai da fé. E vamos continuar aqui, né? Vamos continuar aqui no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 6, que nos diz assim: é o caso de Abraão, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é o que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus
justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão, ou seja, Deus vinha nos justificar e prenunciou. Antes da lei, ele colocou fé em Abraão, prenunciou por Abraão a fé para nós, depois da lei. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O livro da lei, meu irmão, mandava matar o seu filho, mandava você apedrejar uma mulher adúltera. Você já viu uma pessoa morrendo a paulada? Você faz isso? Então por que você fica guardando o dia, guardando o que o homem fala, ao invés de crer em Cristo? Mas vamos lá, versículo 11: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Não observa o sábado? Cadê? Não observa? Não come isso, não come aquilo, não come carne de porco, não come... Ai, Jesus. Cristo, versículo 13 agora. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Espírito de Cristo ressuscitado hoje é manifestado através da pessoa do Espírito Santo da verdade. Cristo hoje é o Consolador, é o Espírito Santo da verdade. Outra coisa, não é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito não, viu? Não é 3 em 1 não, é 1 em 3, é Jesus Criador, Jesus Salvador e Jesus Consolador, Espírito Santo da verdade. Jesus Pai, Jesus Salvador Filho e Jesus Consolador, Espírito Santo da verdade. 1 em 3, não é 3 em 1. Então vamos lá, o Espírito prometido, Espírito Santo da verdade. E agora no versículo, no capítulo 4, no versículo 8 a 11, fica claro o que Paulo queria mostrar aos Gálatas, que estavam voltando para trás, se aperfeiçoando na carne, como tem muitas religiões hoje que estão se aperfeiçoando na carne e não no espírito de vida. Gálatas capítulo 4, no versículo 8 em diante, nos diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, fica aí querendo guardar sábado, fica. Guardais dias e meses, e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Você viu que todo, o fermento dos judeus levedou toda a massa das igrejas da Galácia, que foi lá aonde Paulo introduziu a primeira vez a revelação da nova aliança, que é a cruz de Cristo, que Cristo deixou tudo na cruz, e que nós não
temos obrigação de nada. A nossa obrigação é acreditar em Jesus e sermos pessoas honestas, pessoas decentes, pessoas que amem o próximo. Então, meu queridão e minha queridona, examine-se a você mesmo, examine-se. Maldição ou bênção? Veja o que você está fazendo com a sua vida, se está em espírito e em verdade, ou se está na carne, né? Obedecendo a homens, guardando isso, guardando aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo na carne. Não precisa de você fazer nada com a sua carne para querer mostrar a Deus o que você é. Não precisa você se sacrificar, não precisa, basta você crer no sacrifício de Jesus e andar como Jesus andou, fazendo as boas obras na fé, curando, levando a boa ação para o próximo e dizendo que Jesus é o Criador do universo, que Jesus veio como Filho, Jesus agora é o nosso Consolador, o Espírito Santo da verdade. Você crendo assim, fazendo o que Ele manda, você irá bem e vai ser arrebatado para honras e glórias de Jesus, para louvor e glória de Jesus, porque tudo foi criado por Ele, para Ele e para louvor dEle. Então abra os teus olhos e examine-se, se você está maldito ou está bendito. Examine-se, confira, se você vê, se a sua mente for iluminada pela graça de Cristo e os teus olhos começar a ver a salvação na palavra, saia da maldição e entre na bênção de Abraão, que creu e foi imputado, foi chamado pai na fé, pai da fé, e por ele somos benditos, porque cremos num Cristo verdadeiro, cremos que Jesus tirou de nós toda a maldição, toda a obrigação, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, não corta o cabelo, não usa calça, não usa isso, não faça isso, faça aquilo. Queridão e queridona, você é abençoado do Deus vivo, você é abençoado do Jesus ressuscitado. Creia nisso e faça o que Ele mandou, e vai viver maravilhas em vida, vai viver reinando em vida. E quando esse corpo for para a sepultura, né, for para o inferno, né, que inferno é sepultura, o espírito vai para Cristo, que está nos céus. Vai para Cristo, porque passamos da morte para a vida. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo da verdade. Fiquem na paz. Que vocês são abençoados, abençoados, abençoados. Cada vez mais abençoados, abençoados. Em nome de Jesus Cristo ressuscitado, o Espírito Santo da verdade.